Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito da odontologia da nova era. Esse é o programa que a gente vem aqui para apresentar, trazer para vocês mais entendimento e conhecimento sobre a conexão que tem entre a sua estrutura de arcada e o seu corpo todo. Sabia disso? Já tinha essa informação? Se não tinha, ótimo! A gente vai poder se divertir aqui um pouquinho hoje e eu vou te convidar para conhecer tudo que a gente já produziu no intuito de fazer com que você compreenda, entenda a íntima relação que tem sobre a sua saúde e a sua boca, tá? Nós pegamos uma listagem de programas, vamos aqui apresentando, são mais de 80 programas já de rádio que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, para que você possa conhecer cada vez mais e entender esta relação que é muito direta, gente, é muito direta. A gente achava que não, mas é muito íntima esse processo que tem entre a boca e a sua saúde. Tá? Então é bacana a gente conhecer e entender um pouquinho mais desse contexto, para que você possa investir certinho na sua saúde. Então, nós trabalhamos com uma tecnologia chamada de biorreprogramação bucal. O que é isso? Tratar e cuidar da sua saúde através da boca. A saúde integral do corpo através da boca. E olha, eu fico impressionado de ver quantas pesquisas estão surgindo a cada dia mais, mostrando aspectos que até eu no passado achava que não tinha relação nenhuma, né? Eu me lembro de quando eu me formei, que estava começando um processo onde havia se identificado que os pacientes que morriam de infarto por causa de problemas na válvula cardíaca, então como é que o coração funciona? O coração tem 4 compartimentos, e aí um dos compartimentos ele contrai, e aí ele injeta o sangue para outro compartimento, né? E quem tem uma válvulazinha ali, ó, que abre e fecha, abre e fecha. E aí se descobriu lá atrás que um grupo de bactérias colonizavam essa válvula cardíaca e impedia ela de fazer os movimentos. E o paciente tinha problema e poderia morrer por causa disso. E descobriu-se que essa bactéria se originava da boca, principalmente para os pacientes que tinham um problema de gengiva. Olha só que interessante. Então, isso já tem mais de 20 anos. E hoje em dia, vem cada vez mais se pesquisando e vendo problemas com a parte de endodontia, problemas com a gengiva contínua, cárie, infiltração embaixo de restaurações de amálgama. Então, uma série de questões importantíssimas para a sua saúde. E é para isso que eu estou aqui. Para a gente desvendar isso, traduzir em miúdos, colocar de forma simples, dentro do que eu conseguir, eu faço o máximo de esforço aqui, para colocar isso de forma simples, para que você possa tomar a decisão certa no investimento da sua saúde, no cuidado com a sua saúde. E hoje, o tema do programa é bem interessante, porque nós vamos falar sobre a estética, né, e a questão funcional. Porque isso é bem interessante, porque veja, você pode proporcionar resultados estéticos sem conseguir resultados na função, ou até mesmo prejudicar resultados na parte funcional do corpo. Então, hoje nós vamos abordar esse tópico, porque assim, a estética hoje em dia, ela é algo que está acessível. Por exemplo, na odontologia, fazer clareamento dos dentes. Muitas pessoas têm acesso, a grande maioria das pessoas tem acesso a fazer clareamento nos dentes, porque é algo que foi barateando bastante, né? E as pessoas podem fazer clareamento nos dentes. Até mesmo fazer correção e alinhamento dos dentes. É algo que no passado era só gente multimilionária que fazia, e hoje a gente tem aí o sistema se multiplicando e as pessoas tendo acesso. Para proporcionar estética. A última moda agora, no Brasil e no mundo, em várias partes do mundo, são as chamadas lentes de contato. Então coloca ou resina, ou coloca umas capinhas de porcelana colada no dente, que dá uma aumentadinha no dente, deixa ele bem clarinho, e as pessoas todas estão fazendo de monte, né? Então, a estética sempre foi um fator
que mobilizou as pessoas a buscarem a odontologia. Até os dentistas se mobilizam muito e vendem muito a ideia da estética. Mas nós temos que entender, é assim, não vou nesse programa de forma alguma desmerecer a questão estética, mas nós temos que buscar uma questão de harmonia e integração, né? Hoje, que nós sabemos que uma gengivite gera um quadro inflamatório corporal que vai atrapalhar funções biológicas, e uma infecção gengival, uma periodontite, pode levar o sujeito a óbito, né, por problemas cardíacos e até outros. Porque eu me lembro, nas minhas primeiras aulas de odontologia, os professores falavam pra gente o seguinte: o seu corpo é estéril, dentro do corpo não tem bactéria, mas elas podem entrar pela sua gengiva, por um corte no seu dedo, por outras coisas. E, no entanto, hoje, através da microscopia, né, que ampliou, você imagina, as lentes foram ampliando, usou a tecnologia digital, que aí aumentou cada vez mais, tá uma coisa assim maluca. Você enxerga as bactérias, os vírus, os fungos, todos os micro-organismos ali, sobrevivendo dentro do seu organismo. Aí você fala assim, o que esses caras estão fazendo lá? Boa pergunta. É isso que a gente vem procurando responder. Mas, de alguma forma, eles estão em interação conosco. E se nós não conseguirmos um equilíbrio do restante, nós podemos fazer com que eles comecem a se proliferar. E aí surgem problemas graves na nossa saúde, né? Segundo o professor Jerry Tennant, por exemplo, se o nível de oxigenação do seu corpo baixa, os micro-organismos começam a fazer de você como lanche. Ele ainda fala assim, né? Os micro-organismos vão fazer lanche com você, né? Eles vão começar a consumir você, né? Os seus tecidos, as suas células, eles vão consumir essas células para que eles sobrevivam. Mas quando a gente tem um nível de oxigênio mais alto, essas células ficam ali tranquilas. Então veja, e o que a estética tem a ver com isso, doutor? Bom, o ponto é o seguinte, vamos pegar dos casos mais antigos e vamos trazendo aqui mais para frente, tá? Mas antes, eu vou passar para vocês os nossos contatos, para que você já deixe de jeito aí, para que depois você agende a sua consulta de diagnóstico. E se você já ouviu os outros programas, os outros episódios, e quer já marcar sua consulta de diagnóstico, nós estamos à sua disposição. Então vamos lá, olha só. O WhatsApp da Odontobalance é o 94774 4220. Vou repetir. 94774 4220. E tem também o fixo, que é o 3287 7010. E você pode, por exemplo, se você estiver fora de São Paulo, deve, no caso, digitar o 11 na frente. Aí você vai acessar a gente aqui, tá? Que nós estamos aqui na capital de São Paulo. Muito bem. Dando sequência nessas explicações, a gente precisa entender quando a estética pode ser boa e quando a estética pode ser ruim. Então vamos lá, vamos pegar a ortodontia, que é algo que se faz há muito tempo, e isso já pode ter trazido problemas para milhares de pessoas. Eu tenho certeza que trouxeram, porque eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, bioreprogramador, já atendi milhares de pessoas com problemas relacionados ao que eu vou te dizer agora. Quais são os problemas? O problema principal nesse quesito é ortodontia, feita por aparelhos fixos, onde você extrai dentes. Hoje, graças a Deus, se extrai menos dentes, tá? Mas no passado se extraía, na média, de 4 a 8 dentes. Eram os pré-molares, nesta região aqui, próximo ao canto da boca, e lá no fundo os dentes do siso. Então, 4, 2 de cima, 2 de baixo, pré, e 2 de cima, 2 de baixo, sisos. Então, eram 8 dentes que eram perdidos. Qual era a razão disso? Proporcionar resultados estéticos. Então, alinhar e corrigir o sorriso do indivíduo. Ok. Eu tenho diversos casos na Odontobalance de pacientes que fizeram esse processo. Retiraram os dentes e muitos deles, anos depois, chegaram até a gente com os dentes todos tortinhos de novo. E a desculpa para se extrair os dentes no passado era o seguinte:
olha, vamos retirar o dente porque você herdou dentes grandes do seu pai e arcada pequena da sua mãe. Primeiro que eu acho isso preconceituoso, né? Por que não pode ser o dente grande da mãe e a arcada pequena do pai? Bom, mas tirando esse de lado, vamos lá. Bom, então vai. Era a história que nós ouvíamos no curso universitário, no curso de odontologia, no curso de ortodontia. Então tá, olha, você tem dentes grandes que veio do pai, arcada pequena que veio da mãe, então não dá certo, a combinação genética não deu certo, então vamos ter que tirar. Só que quando fazia esse processo, você conseguia uma estética, nem sempre rápida, os tratamentos eram demorados, 4, 6 anos para se fazer um tratamento corretivo. E no fim das contas, a arcada ficava menor do que ela era, porque ela tinha 8 dentes a menos, né? E quando ela ficava menor do que ela era, até ficava com um sorriso bonitinho, né? Harmônico esteticamente, mas em termos funcionais, tinha-se grandes prejuízos. Então, você tinha um prejuízo forte na área respiratória. Muitos dos pacientes que hoje procuram odontobalance para tratar ronco e apneia são pacientes que extraíram os dentes no passado, fazendo tratamento ortodôntico, que usaram o aparelho fixo, né? Enfim, esse processo da retirada dos dentes acaba reduzindo o espaço de arcada e compromete, 1, sistema respiratório, 2, equilíbrio bioquímico digestivo. As glândulas salivares, elas acabam não tendo o estímulo correto. Com o passar dos anos, a pessoa está propensa a ter xerostomia, que é ficar sem saliva, ter pouca saliva ou sem saliva na boca e ter que usar saliva artificial, né? Então veja, é um problema muito sério. Outra questão, extrai dentes, muda o eixo de equilíbrio da boca em relação à cabeça, a cabeça vem para frente, aumenta a curvatura do pescoço, aumenta a curvatura na coluna, que a gente chama de lordose e cifose, elas ficam alteradas, e pode predispor a desvios laterais, que são chamados de escoliose. A boca sai do eixo e aí surge escoliose. O ombro fica mais alto, outro mais baixo, pisa mais forte de um lado que do outro e assim por diante. Veja isso. Tudo porque estava se olhando só para a estética e não para a função em conjunto. No meu modo de pensar, a estética, ela é consequência, né? Consequência do equilíbrio das funções associadas à boca. E para conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio, nós procuramos entender quais eram as principais funções da boca. E isso ficou muito interessante, né? Ficou muito interessante porque nós fomos ver que as funções principais da boca não eram aquelas que a gente tinha aprendido no curso universitário, nem nas especializações. Nós percebemos que não eram informações que eram passadas. Então, só resumo aqui, eu vou convidar você a assistir um episódio que fala das 7 funções da boca. Então, as 7 funções da boca são manter o equilíbrio do sistema respiratório, o equilíbrio bioquímico digestivo, esquelético postural, né? Fazer a mastigação, fonética e a estética, né? E a 7ª função, o equilíbrio do sistema emocional, que faz parte desse processo como um todo. Então, se nós não fizermos um projeto que vá atender essa dinâmica como um todo, nós vamos criar problemas. Então, por exemplo, quando extrai os dentes para corrigir a arcada, atende esses requisitos? Não. Prejudica esses requisitos. Então, a estética, a busca da estética por estética, trouxe problemas funcionais. No entanto, se a gente cria uma biorreprogramação bucal adequada, nós vamos recuperar o espaço dos arcos e vamos fazer com que haja desenvolvimento na arcada dentária. Isso preferencialmente é feito nas crianças, porque aí nós podemos aplicar os princípios da ortopedia, né? Fazer a estrutura óssea crescer e se desenvolver, mas também pode ser aplicada nos adultos, só que o nível de ortopedia que vai fazer cai muito, né? Nós perdemos a capacidade. Mas aí nós vamos ver que quando nós harmonizarmos o emocional, a função respiratória, o equilíbrio bioquímico digestivo, esquelético postural, a mastigação, a fonética, a estética vem como consequência. Ela surge como consequência natural. Esses dias estava finalizando o tratamento de uma paciente, eu falei assim, pega uma foto com as suas amigas, sorrindo. Sabe essas fotos que faz o grupo assim, que todo mundo sorrindo? Eu falei, agora olha o seu sorriso e olha o sorriso das suas amigas. E ela notou que o sorriso dela era muito diferente, era um sorriso mais amplo,
né? Que preenchia os espacinhos laterais aqui no fundo, deixava uma arcada ampla. E essa arcada ampla estimula glândulas salivares, dá espaço para a língua, faz com que toda a saúde seja beneficiada e equilibrada no processo. Tá? Então, esse é um quesito bem importante para a gente falar na questão estética. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, se o paciente vai fazer uma dentadura. Nós aprendemos no curso, né, de prótese, no curso de odontologia, que nós devemos respeitar a idade do paciente. Então vamos lá. Se o paciente tem 70, 80 anos de idade, você tem que fazer os dentes mais curtinhos, porque ele já desgastou ao longo do tempo. Você tem que pôr uma coloração que seja mais compatível com a idade dele. E é isso que se acreditava lá atrás. Como eu conhecia o Dr. Ernesto Furlan e ele me ensinava diferente, então eu passei a fazer do jeito que o Dr. Furlan falava. Então, eu desenhava a prótese, a dentadura, da forma que deveria ser se a arcada do paciente fosse perfeita. Ou seja, quando ele sorri, ele mostra bem os dentes, uma pequena porção da gengiva em cima, um pouco dos dentes de baixo, um preenchimento facial bom, e aí então ele tem as marcas de expressão diminuída e ele aparenta menos idade. Bom, gente, quem quer parecer mais velho? Não sei não. Então, eu entendo que assim, os meus professores queriam caracterizar, fazer com que ficasse parecendo dente de verdade. Mas hoje, com a tecnologia que você tem, a pessoa pode ter 70 anos de idade e ter todos os seus dentes, 80 anos de idade e ter todos os seus dentes. E se você faz um trabalho estético ali, tá, o dente fica bonito, né? E harmônico. Nós fazemos esse trabalho na Odontobalance no perfil de reabilitação oral. Nós fazemos, na maioria das vezes, reabilitação oral total. Uma dentadura é uma reabilitação oral total. Então, veja, você pode fazer uma dentadura que traga um perfil estético, mas que não traga função. Mas você pode fazer uma dentadura que vai trazer a função e a estética junto. O que você escolhe? Óbvio, né? Se você consegue juntar as duas coisas, é óbvio que você vai preferir. E, por fim, aquilo que tá na moda hoje, né? As lentes de contato, as facetas, lentes de contato, que faz para deixar os dentes bonitinhos. Então, teve um episódio recente de um sujeito que fez lentes de contato, acho que foram 24 dentes, se não me engano, e dentro desse processo, ele teve uma infecção gengival, que essa infecção gengival se tornou uma infecção sistêmica generalizada no corpo, o sangue estava infectado e ele veio a óbito, né? Ficou internado por 3 dias e veio a óbito. Então, veja, dá para fazer facetas e lentes de contato que vai beneficiar a saúde? Com certeza. Mas se a gente não tomar cuidado, a facetinha, que é a capinha que você põe no dente, seja de resina ou seja de porcelana, ela pode criar um degrauzinho, e esse degrauzinho, para as bactérias, dá para construir uma cidade ali, né? E as bactérias, alojando em vários dentes ao mesmo tempo, pode gerar um aumento da acidez bucal, a infecção e o desequilíbrio todo sistêmico, né? A gente brinca, quem é mais antigo vai saber, é um fio roubando corrente. O corpo está perdendo energia tentando combater aquele foco infeccioso que está ali. Então, isso é péssimo para a saúde, né? Pode infiltrar embaixo dessas facetas, que também é ruim. Enfim, uma série de coisas. Sendo bem feita, vamos imaginar agora umas facetas e lentes de contato super bem feitas. Bem coladinhas, terminação suave, fácil de higienizar, não cria problemas de placa bacteriana. No entanto, essas facetas podem ser feitas só para trazer um resultado estético que não agregam muito na parte de função. No entanto, você pode fazer um trabalho, porque se gasta bastante dinheiro nesse projeto, né? Você pode fazer um trabalho que vai conciliar a função junto com a estética, que é o que nós desejamos. Então, veja, a estética faz parte da vida hoje, né? As pessoas têm recursos para que fiquem mais bonitas cada vez mais, né? Então, você vê, por exemplo, como é que chama aquele negócio? Estilo de sobrancelha, né? Eu esqueci o nome agora, mas vai fazer sobrancelha. Então, puxa vida, homens e mulheres estão fazendo a sobrancelha, fica tudo retinho, bonitinho, e aí uma febre, todo mundo faz, acho que quase todo mundo. Mulheres, acho que não tem quase ninguém que não fez.
A maioria já fez isso daí, vai lá, tatua, faz não sei o quê, e deixa lá tudo para ficar bonitinho. Só para citar um exemplo, né? Então, essa busca por melhorar, e faz muito bem para a autoestima, quando você se olha no espelho e se sente mais bonita. Bonita ou bonito, né? Então, eu entendo essa questão correlacionada aos dentes, porque é uma busca, de fato, de conseguir um melhor equilíbrio para a sua saúde e o seu bem-estar, né? E o emocional te traz uma coisa boa, porque quando você está se sentindo bem, você produz hormônios e o seu corpo todo funciona melhor. Então, é justificado. Agora, a gente não pode fazer um trabalho estético que prejudique a saúde. E quando a gente faz muito bem feito uma lente de contato, ok, ela pode não agregar nada na saúde, a não ser na saúde emocional. Bem-estar e tudo, você se sente bem, isso já é muito importante. Mas você pode fazer facetas e lentes de contato, que é o mais comum hoje. Você não faz nem desgaste no dente, ou se faz um mínimo de desgaste em áreas críticas. E aí você pode desenhar isso para trazer resultados práticos para a saúde, ou seja, ampliar a capacidade respiratória, melhorar a condição bioquímica digestiva, trabalhar no equilíbrio esquelético postural, melhorar a condição do emocional, porque o posicionamento dos dentes está ligado ao emocional. Então, se você melhora os dentes, você melhora a programação do emocional que está aí no seu consciente e inconsciente. Então, tudo isso é importante. Então, dá para fazer isso em conjunto. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos que conciliar a estética junto com a função, porque daí a gente tem o melhor dos mundos, né? Não podemos simplesmente focar na estética, porque a estética pode trazer consequências maléficas para a saúde. Ela tem que andar em conjunto com a função. Tem que ser assim: isso vai fazer bem para minha saúde? Beleza. Se vai, ótimo. Toca para frente. Perfeito, gente. Olha, passando aqui os telefones de contato para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico conosco. 94774-4220. Repetindo, ó. 94774-4220. É o WhatsApp da Odontobalance. E você pode falar conosco também no 3287-7010. Repetindo, 3287-7010, tá? Lembre-se de digitar o número 11 na frente, se você estiver fora da cidade de São Paulo, tá? Então, olha, é muito fácil entrar em contato. Você pode entrar em contato pelas mídias sociais. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram. Vai acompanhando as postagens que a gente está fazendo diariamente, para que você possa entender um pouco mais da correlação que tem a sua boca com a sua saúde, tá? Nossa intenção é simples: ajudar você a melhorar sua qualidade de vida através da odontologia, que é o que eu sei fazer de melhor, tá? Gente, ó, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui, pela sua audiência. A gente fica muito feliz de poder estar compartilhando as informações que nós fomos adquirindo ao longo de mais de 30 anos, que é o resultado do acúmulo de centenas de outras pessoas que pesquisaram no passado e que a gente está trazendo aqui de primeira mão para vocês, para que você tome a decisão certa no investimento da sua saúde, tá? Então, nosso programa vem ao ar semanalmente aqui pela Rádio Vibe Mundial. Nós estamos atualmente na terça-feira às 11h30, mas você está sempre disponível lá no YouTube, no Instagram e tudo mais. No podcast é muito legal, que você não precisa deixar a tela aberta, né? Você pode ouvir enquanto você está andando, caminhando, fazendo academia, e aí você tem como acessar mais e mais informações para cuidar de você. Esse é um tipo de coisa que vale a pena saber, porque você tem um monte de dente aí na boca. Então você tem que saber o que está relacionado com isso, tá certo? Muitíssimo obrigado mais uma vez e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!